Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Quero, neste momento, agradecer a Deus e a você que tem nos ajudado nesse trabalho de estudo da Palavra de Deus, a qual o apóstolo Paulo diz que serve para tornar-nos sábios para a salvação. Nessa oportunidade, nós vamos estudar a lição de número 5 para o dia 29 de janeiro de 2023. Mas antes eu queria saber de você como você recebeu esse novo planejamento, essa nova proposta, o resumo da escola bíblica da semana passada. Espero que você tenha recebido bem e espero mais ainda que você continue nos ajudando, repassando o vídeo para aqueles que são do seu contato e pedindo para que eles possam se inscrever no canal. O tema de hoje é o avivamento na vida da igreja. O texto áureo diz: "E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem." Está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 4. Verdade prática diz: "Ao longo dos anos, a igreja experimentou avivamentos por meio do Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais." Glória a Deus. Meus amados, nós teremos nessa lição, na apresentação dela, ao que ela se propõe, que são os seus objetivos: expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O segundo, examinar o dinamismo da igreja apostólica. E o terceiro, demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Na semana passada, nós estudamos o avivamento na vida de Jesus e o indispensável auxílio do Espírito Santo. Estudamos também que a oração ela serve como um agente catalisador do avivamento. E, por fim, que a unção do Espírito Santo é a continuidade, a continuidade do avivamento de Jesus como de qualquer pessoa. Meus amados, também nós queremos dizer, eu ia começar, que nessa lição nós trataremos de 3 pontos. O primeiro, 3 itens: o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O segundo, o dinamismo da igreja apostólica. E o terceiro, um ministério ungido para os dias atuais. O batismo no Espírito Santo, meus queridos irmãos, ele é abrangente. Ele é. As pessoas que podem receber o batismo do Espírito Santo, primeiro, ela tem que ter recebido a salvação. Ela tem que ter experimentado a salvação. Segundo, ela tem que crer que pode receber esse batismo no Espírito Santo. E terceiro, continuar a santificação para que possa usufruir das benesses que o Espírito Santo vai conceder ao longo da vida daquele que o recebeu. Porque são vários e, principalmente, a coragem, o destemor para pregar o Evangelho. A promessa é para todos.
todos aqueles que recebem a Jesus, eles recebem também a promessa. Todos aqueles que são salvos, eles têm também a promessa do batismo no Espírito Santo, que é diferente do Espírito Santo que nós recebemos ao nos convertermos ao Evangelho. Há pessoas que confundem, dizem que todos têm o batismo do Espírito Santo, confundindo com a experiência do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, quando ela aceita Jesus como Salvador, que também é para todos. Não há como alguém aceitar Jesus como Salvador e não receber o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo é algo novo. Se a pessoa é revestida, ela é vestida, ela passa a ter um revestimento, passa a ter uma experiência maior do que aqueles que simplesmente receberam o Espírito Santo ao aceitarem a Jesus como Salvador. Quanto ao batismo com o Espírito Santo, há um grupo de pessoas chamados cessacionistas. Cessacionistas é um grupo de uma corrente teológica reformada de algumas igrejas históricas que dizem que a experiência do batismo no Espírito Santo cessou. Hoje, nós não mais gozamos dessa experiência. E dizem que a experiência foi só lá na época apostólica. Esquecem-se eles que a Bíblia, somente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ela traz referências que acertam, que concluem que o batismo no Espírito Santo não cessou lá na época apostólica. Ele continua até hoje. E eu quero ler com você aqui em Atos capítulo 1 e versículo 12. Atos capítulo 1 e versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Entraram, subiram no cenáculo, e aí em Atos ainda, capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aí nós vamos para Atos 2, 39. Atos 2, 39 a 41. Diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. O versículo 40 ainda diz: e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então esse versículo aqui está dizendo que a promessa tanto da salvação quanto do batismo com o Espírito Santo não dizia respeito apenas aos que estavam lá, mas diz a vós, a vossos filhos e aos que estão longe, a nós que estávamos aqui. Então, erram esse grupo de pessoas que se dizem teológicos ou teólogos, que dizem que a experiência do batismo no Espírito Santo cessou na época apostólica, quando a Bíblia é categórica em dizer que isso perpassa o tempo. Isso só vai acabar quando Jesus buscar a igreja. Não adianta a gente ficar até se preocupando com essas coisas, porque a Bíblia é clara, a Bíblia é o livro mais lido do mundo. O livro mais lido do mundo, o livro mais vendido no mundo. E é a Bíblia que nos afirma que a experiência é para nós e para os nossos filhos,
e para outros e outros e outros que o Senhor chamar para a sua seara. O segundo ponto diz: o dinamismo da igreja apostólica. Meus amados irmãos, há um erro ou uma discordância quando nós afirmamos que a igreja nasceu no Pentecostes. Historicamente, a gente já tem na cabeça que a igreja nasceu no Pentecostes. Outros dizem que a igreja foi inaugurada no Pentecostes. Mas há alguns textos bíblicos que atestam que a igreja não nasceu no Pentecostes. Se nós formos ler, e eu vou ler com vocês, profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então, o profeta, ele fala aqui que o Espírito seria derramado sobre pessoas. Os velhos, os jovens, os filhos, as filhas. Então, ele estava falando de uma igreja, de alguém, que o Espírito desceria sobre essas pessoas. Em Lucas capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus escolheu os seus discípulos, os seus apóstolos, os 12 apóstolos, dentre outros que passaram a noite com ele em oração. Então, passaram outros com ele, mas ele de manhã escolheu 12. Claro que aqueles outros que estavam com ele, era a igreja. Era uma igreja principiante. No capítulo 9 do mesmo Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que ele reúne os 12 escolhidos e lhes dá poder sobre todos os espíritos, dá poder sobre as enfermidades e para pregar o evangelho do reino. E a Bíblia diz que eles, eu vou ler também com vocês, a Bíblia diz que eles saíram pregando o evangelho. Olha o que está escrito aqui, no capítulo 9. Ele reúne, aí diz, e saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Ora, se eles estavam anunciando o evangelho, eles estavam formando uma igreja. Eles mesmos já eram a igreja, mas eles estavam crescendo essa igreja. Glória a Deus. Jesus, no capítulo 21 do Evangelho segundo João, ele, depois de dar, aparecer a eles ali, naquela pescaria, ele pergunta se Pedro o ama. Pedro diz, eu amo. Ele diz, apacenta os meus cordeiros. Depois ele pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? Ele diz, amo. Ele diz, então apacenta as minhas ovelhas. Ele diz então, terceira vez, Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu porque Jesus sabia de tudo. Ele disse, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes de tudo. Tu sabe que eu amo. Aí ele diz, então apacenta as minhas ovelhas. Ora, se ele estava falando de apacentamento de ovelhas, e ele porque já a igreja já existia. Agora, o que é que acontece no dia de Pentecoste, lá no capítulo 2, a partir do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos? Nós estamos começando agora uma série aí de 3 ou 4 lições que começam no livro dos Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos foi um livro escrito pelo nosso irmão, doutor Lucas. No versículo 3 do Evangelho de Lucas,
ele trata de um certo Teófilo. No versículo 1 do capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, ele trata desse mesmo Teófilo. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos, nos seus primeiros capítulos, até o capítulo 11, Pedro é a figura mais proeminente, é ele que domina a cena ali durante esses 11 capítulos. No capítulo 12, Paulo já convertido, ele passa a dominar essa cena até a sua prisão, até o capítulo 28, com a sua prisão lá em Roma. Glória ao Senhor. Então, meus amados irmãos, nós não podemos afirmar categoricamente, apesar de historicamente todo mundo se referir ao Pentecostes como o início da igreja. Essa igreja foi formada anteriormente. E no Pentecostes, ela recebeu o cumprimento das promessas que falavam disso, e principalmente lá no profeta Joel, capítulo 2 e versículos 28. Então a promessa é para todos. A promessa não cessou lá na época apostólica. Então a igreja, ela torna-se dinâmica a partir do Pentecostes. A Bíblia diz que no primeiro discurso de Pedro, quando ele foi defender a fé, quando foi defender a igreja, fez aquela defesa enfática, ferrenha da igreja, quando alguém estava dizendo que as pessoas que estavam falando em novas línguas, que receberam o Espírito Santo, estavam bêbadas, ele vai fazer a defesa dessas pessoas, e a Bíblia diz que naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Ora, se agregaram-se almas a outras que já existiam. Portanto, a igreja existia. E aqui o nosso comentarista diz: a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada. Assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Então, a igreja foi consagrada, a igreja que já existia. E a igreja depois do Pentecostes, ora, a igreja depois do Pentecostes foi aquele fervor, foi aquela bênção, foi aquela maravilha, quando as pessoas saíram pregando o evangelho e Jesus curando, fazendo sinais, fazendo maravilhas. De maneira, meus amados irmãos, que nós tivemos ali, a partir do Pentecostes, uma outra igreja, que nós podemos chamar de a igreja cuidadosa. No Evangelho de Marcos, ou que narrou Marcos, no capítulo 16, versículos 15, 16 e 17, nós temos ali o resumo da igreja. No versículo 15, 16, 15, que nós vamos ler aqui, diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai. Versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Será salvo. Então, pregai e será salvo. E no 17, e estes sinais seguirão aos que crêem. Então você pega aí uma linha. O evangelho, pregação, evangelho, salvação e evangelho, sinais. Porque não há salvação sem pregação. O apóstolo Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então, essa é a síntese do evangelho. Pregação, salvação e sinais. Há pessoas que mudam a ordem das coisas e querem que os sinais estejam superiores à salvação. Cadê os sinais? Tem gente que até diz que Jesus não faz mais sinais, Deus não opera mais milagre.
Se alguém considerar que salvação de alma não é milagre, então pode também considerar que Jesus não mais faz milagre. Evangelho é, sobretudo, pregação. Está aqui. Ide por todo mundo e pregai. Quando alguém vai e prega, a pessoa que ouve a palavra será salva. E depois os sinais seguirão aos salvos, a quem crê. Você conhece aí muitas pessoas, eu conheço também, pessoas que eram doentes, aceitaram Jesus e foram curadas. E outras até que foram curadas mesmo sem aceitar. Porque uma coisa é receber o milagre e outra coisa é receber a salvação. O milagre não salva. Quem salva é Jesus por meio do convencimento do pecado. O ministério ungido para os dias atuais. A autenticação de Deus. Isto é, o evangelho autenticado por Deus. O ministério ungido não desenvolve apenas por instrumentos formais e acadêmicos, por largos discursos, por teólogos, por pessoas bem situadas na igreja, na sociedade. Não, o ministério autenticado por Deus é o ministério onde as pessoas fazem com unção. E aí a unção vem do Espírito Santo. Esse é o ministério que nós conhecemos, é o ministério que produz a salvação das almas. E esse é o ministério que Jesus aprova. Glória a Deus. Então, largos discursos, cursos teológicos, tudo isso ajuda. Mas o que faz o trabalho mesmo é a unção, é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. O Pai veio, criou, Jesus veio, salvou, e o Espírito Santo vem glorificar a Ele. Então, nós estamos hoje nessa dispensação do Espírito Santo. Jesus subiu e disse: eu não vos deixarei órfãos, mas vos mandarei um outro Consolador, que estará convosco. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo ensina que, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. A Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, depois do glorioso batismo do Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível até hoje. Glória a Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá.